promulgada em 2000, reformulada em 2009, e que a gente tem que se preocupar com isso sim, tá certo? Olha, se for verificar o mérito, quanto ao mérito da questão aqui no geral, eu tenho certeza que 100% de nós somos favoráveis no mérito da questão. O problema tem sido pecar pela origem, né? Por isso. Nem o prefeito agora pode fazer um tipo de lei dessa, porque trata-se de ano eleitoral. Nós estamos dando renúncia de receita em ano eleitoral, que não pode também. Então, é isso que a gente precisa se preocupar também. Mas, como disse o vereador Cipriano, nós estamos utilizando uma outra base, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor que vai lá, tem sua água na sua casa, consome a água, paga a taxa de água, paga a taxa de esgoto, como ele também paga a taxa de energia elétrica, é o Código de Defesa do Consumidor. Ele vai e reclama nos problemas com a relação ao Código de Defesa do Consumidor. Então, isso nada mais justo que ele também seja adequado à realidade de hoje. Então, por isso, eu entendo, conversei lá, se tivesse vindo a intenção de quais objetos seriam incluídos e para quando fosse iniciado, mesmo que fosse daqui a 30, 90 ou 180 dias, que fosse para o início do ano de 2013, passando o ano eleitoral, não tem problema, teria o meu apoio, porque uma maior parte, o maior número da população seria beneficiado com essa alteração, mas não foi. Então, como não foi, eu voto a favor da rejeição do veto, por entender que se isso for aprovado, nós estamos ferindo o Código de Defesa do Consumidor e não virá um projeto em tempo para essa casa. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Anastácio. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Senhor presidente, eu votei favorável a esse projeto quando da apresentação dele na casa. E acredito que foi de forma até unânime a aprovação dele. Foi isso, né, diretora? Acredito que o projeto foi unânime, né? Todos nós fomos favoráveis à aprovação do projeto, que sem dúvida nenhuma nós, vereadores, queremos sempre o bem-estar da população e fazer com que a população desonere o alto índice de custo que muitas vezes ela suporta em nosso município. Agora, o que realmente chama a atenção, e aí nós não nos atentamos quando da votação desse projeto, primeiro é com relação realmente à origem. Há um problema constitucional que nós não teríamos legitimidades para apresentar esse projeto. Daí é o primeiro ponto que amanhã ou depois pode ser questionado na justiça e possivelmente será questionado, né, doutor Otávio? E esse projeto cai por terra. O segundo ponto é que também nos trouxe uma certa preocupação, é que hoje o custo da manutenção desses ramais, que é feito na área externa, ela é suportada pelo morador daquela residência. E agora, uma vez nós desonerando esse morador, alguém vai suportar esse custo, ou seja, todos os demais usuários do sistema de abastecimento de água, consequentemente toda a população. Porque não tem lógica, se o SAI hoje tem uma receita X por um custo Y, e amanhã esse custo Y vai ser majorado em razão principalmente dessa situação, alguém tem que pagar a conta, e aí toda a população que vai arcar agora dessa vez. Ao invés de ser apenas o usuário que necessitar desse serviço, vai ser dividido, vai ser rateado esse custo para todas as casas de Barretos. Então, talvez o projeto, ao invés de beneficiar, vai acabar prejudicando, Paulo, agora toda a população que vai onerar, que vai ter que arcar com esse custo. Como? Na tarifa de água e esgoto. Vai ter que pagar. Então, nós estaríamos aí enfrentando mais esse problema, além da questão da renúncia de receita, que a Câmara não poderia estar exercendo esse papel, criando esse projeto. Sem dúvida alguma, todos nós, vereadores, gostaríamos de criar inúmeros projetos no sentido de criar possibilidade que a população pagasse menos taxas, né? Mas isso muitas vezes não é possível, porque nós não temos essa legitimidade em razão
das inúmeras legislações que existem aí, que contornam a administração pública. Então, diante disso, senhor presidente, eu vou pedir o adiamento do projeto, vista do projeto, conversei com a diretora parlamentar, há prazo para isso, para que nós possamos fazer alguns questionamentos ao SAI, no sentido de qual vai ser o impacto de despesa no orçamento da instituição, para ver se realmente é irrisório, se não é, e se não for, quem que vai arcar com esse custo? Se é toda a demais população, ou da onde que vai ter a origem desse dinheiro? Alguém vai ter que pagar. Ou é a prefeitura que vai repassar para o SAI através da promoção da assistente social, da Secretaria de Desenvolvimento Humano, ou é a população que vai pagar com o aumento da tarifa. Então essa cautela acho que nós devemos ter, e por isso, senhor presidente, eu solicito vista para que seja esclarecida a casa pela autarquia. É regimental. Só para o doutor Francisco, antes. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria lembrar só uma coisa, que o custo é da própria atividade. O custo é do próprio SAI, tá certo? E jogar nas costas de um porque quebrou lá fora ou nas costas de todos, eu entendo que não é a solução. O custo é da própria atividade. Você não pode penalizar o cara, a pessoa que tem lá um defeito na rua a pagar. Então, eu entendo que o custo é de todos e da própria atividade. E nesse sentido é nossa preocupação, é que todos passem então a arcar com esse custo. Pois não, Cipriano. Quando o vereador Guilherme entrou com esse projeto, eu estava entrando com um bem parecido, né? Só que da seguinte forma, que faz igual as TVs por assinatura, a telefônica, a CPFL, em que dava o direito ao consumidor que pagaria uma taxa mínima mensal, né, de reparos, que existe já em vários locais. Vamos supor, tira lá R$2 por mês de taxa de reparo. Segundo o diretor da autarquia hoje, né, disse que R$1,50 era suficiente, né? E aí, quando houvesse qualquer reparo que pudesse ser feito, a pessoa teria direito nesse reparo sem pagar nada, né? Que aí seria custeado. Isso existe, por exemplo, na telefônica. Se você paga lá um valor, se não me engano, de R$2,70, R$2,30 por mês, você pode fazer isso. Então, na época, eu não entrei com o projeto, porque era um projeto que tinha a mesma linha, né, que o dele. E também agora não dá, por causa dessa época eleitoral, não pode criar, né? Mas a gente tem que, estou passando isso para a gente conversar, a gente tem que procurar um meio de tentar também ajudar a população, né? De uma forma que amanhã não seja derrubado, tá certo? É uma coisa que vai ficar ruim para a Câmara, que vai aparecer a Câmara que não quer. Não é bem isso. Nós estamos trabalhando com uma coisa que... E pedindo esse prazo, dá para a gente também conversar lá para saber se pode mandar o projeto ou não pode nesse período. Ok. Acho que essa é a nossa preocupação, Cipriano. Pois não. Só para lembrar uma coisa, porque o veto tem 30 dias para ser apreciado. Se o veto não for apreciado por 30 dias, ele está automaticamente mantido. Então, nós recebemos no dia 31, nós temos até o dia 30 agora. Nós só temos a próxima sessão. Ou nós votamos, ou nós perdemos o nosso direito até de se manifestar. Vista? O pedido de vista encerra discussões. É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Pedido de vista, vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Projeto de lei número 80/2012, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir por decreto crédito adicional especial no valor de R$130 mil. Código de Estado de aprovação, maioria simples. As comissões permanentes darão pareceres para a tramitação. O vereador Cipriano solicita a leitura dos pareceres. Regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Eu vou só falar rapidinho. Essa é uma emenda do deputado Nelson Marqueselli. Eu já comentei aqui por mais de uma vez, que é para a aquisição de um ônibus. O deputado Nelson Marqueselli destina ao município de Barretos. Vossa Excelência. Não? Só... Bom, foi discutido, eu peço para falar daqui mesmo, senhor presidente, para ser rápido, né? Foi discutido em vários locais na imprensa, nas próprias redes sociais, por que não, recentemente nós votamos uma verba que foi até demonstrada aqui pelo vereador Paulo Correia, né, da Luciana, que foi destinado a alguns veículos, tanto para a LVF, quanto para o SOS, para a Bavim também, né? A Bavim também, mas a Bavim recebeu de outra emenda. Eu lembro que eu e o Juninho, reunido aqui com
Nelson Marqueselli, nós conversamos sobre esse problema de trazer um ônibus para Barreiras para atender várias pessoas. E nós solicitamos, foi solicitado para a gente que esse dinheiro viesse, se possível, para um ônibus adaptado, sim. Adaptado para pessoas com deficiência. Então, isso deve ser feito, é objeto de licitação depois, né, Juninho? Basta constar no edital, né? Basta constar no edital. Eu acho que é possível, né? A verba é para isso. Vamos supor, se ficar em 20 mil reais a mais, a prefeitura pode muito bem bancar esses 20 mil reais a mais para poder que o ônibus seja um pouco diferenciado. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, sim, tá certo? E outra coisa, não tem jeito, viu, gente? Eu sei que está fugindo do assunto. Não tem jeito da gente votar um projeto aqui, vamos supor, que a verba veio diretamente para uma instituição, a gente passar para outra. Nós não podemos fazer isso. O Paulo sabe muito bem que trabalhou nessa emenda, que houve um trabalho das entidades em cima dela, não foi, Paulo? Então, vem diretamente. Houve um trabalho do Capitão Carlos, houve um trabalho do pessoal da SOS para isso, para que viesse diretamente para essa instituição. Nós não podemos desviar emendas, tá certo? Então, só para esclarecendo, esse é o segundo ônibus que está chegando, um já foi entregue, esse é o segundo ônibus que está vindo para a educação, e agora, deputado, falta apenas mais um ônibus que a gente pediu para a saúde, para fazer o nosso ônibus da saúde, que vai poder estar atendendo. Nós temos hoje um trailer da saúde, e esse trailer da saúde, ele às vezes é difícil o deslocamento, porque tem que estar sempre sendo rebocado por uma caminhonete, e tendo um ônibus, o ônibus tem muito mais agilidade, muito mais praticidade para poder estar atendendo a população. E muito em breve vai estar chegando esse ônibus para a gente poder estar adaptando ele, tanto para a parte odontológica quanto para a parte médica também. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, o vereador Otávio Alves Garcia solicita apreciação em segunda discussão na mesma sessão. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É única? Então, Vossa Excelência solicitou, foi a redação final, tá certo? O vereador Otávio Alves Garcia solicita a redação final. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 82/2012, de autoria do prefeito municipal. Esse autoriza 292 mil, como eu já tinha falado. Esse é para recap em várias ruas do município de Barretos. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Paulo, o deputado, o deputado Nelson Marqueselli colocou no Ministério do Turismo, através do Ministério do... Temos que agradecer muito, e temos que agradecer muito ao setor de captação de recursos. Eles foram muito, Guilherme Montanaro, já falei várias vezes aqui, e também a Valéria Freire, a Jaqueline Reis, a Cris, o Gula, que trabalham ali no setor de captação de recursos, que realmente eles têm uma equipe muito afinada ali. A Adriana, que volta agora, está de licença gestante, que volta agora mês de julho. Enfim, é uma equipe muito afinada que trabalha ali. Fabiano. Está em votação. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa de leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Caio Monteiro de Barros solicita a apreciação da redação final. Regimental. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E dando sequência às emendas do deputado Nelson Marqueselli, essa é a última e a maior de todas. É o projeto de lei número 83/2012. O prefeito municipal solicita a abertura de crédito no valor de R$ 1.308.336, que é para a construção da CEMEI, da creche do São Francisco, Santa Cecília, que nós já falamos aqui, que vai ser uma creche muito bem estruturada, uma creche, inclusive mostramos a maquete dela aqui. O André Teixeira, na última sessão, fez uma filmagem da maquete, né, André? Podemos ter a oportunidade de mostrar para a população. Essa
mais uma emenda do deputado Nelson Marqueselli de 1.308.000. As comissões permanentes zeraram o processo pela tramitação. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura dos pareceres regimental. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Cipriano solicita a apresentação da redação final. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Gostaria de solicitar à nossa diretoria parlamentar que, se possível, faça um requerimento com um voto de congratulações e aplausos ao deputado Nelson Marqueselli pela liberação dessas emendas tão importantes ao município de Barretos. Com a palavra, com o justificativo de voto, o vereador Euripim. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não tive a oportunidade de discutir anteriormente esse projeto, mas dentro do grande expediente eu falei numa oportunidade que eu recebi um abaixo-assinado lá do bairro Santa Cecília do César, que é presidente da associação. Como ele sabe que essa casa, e eu já fiz vários, infinitos requerimentos solicitando essa tão sonhada creche para o bairro Santa Cecília, tendo em vista que com a chegada de algumas casas, 2 conjuntos que lá se estabeleceram, faltou realmente a preparação, para variar, que é a preparação, a infraestrutura para poder atender as crianças das famílias que lá tiveram a oportunidade de ter as suas casas. E na oportunidade ele cobrou e vem cobrando para que não seja alguma coisa ligada à eleição. Eu disse a ele que não seria, que a gente estaria fazendo um trabalho, acompanhando passo a passo todo o desenrolar, Júnior Leite. Por isso eu quero aqui passar, estou falando publicamente isso para você, para amanhã ou depois ele não questionar que nós estamos levando as coisas a sério e iremos cobrar sim, passo a passo toda, para que a população do bairro Santa Cecília seja realmente beneficiada dessa creche tão sonhada, porque eu particularmente tenho contato direto com aquele bairro, principalmente com as mães, que grande parte são trabalhadoras rurais e necessitam desse benefício já há algum tempo. Eu tenho certeza agora, através dessa emenda, nós estaremos resolvendo o problema do bairro Santa Cecília. A gente, só para esclarecer também, e às vezes se fala tanto aqui de trazer recursos para o município de Barretos, e qualquer vereador pode e tem a obrigação de poder fazer isso, porque os deputados em época de eleição vêm aqui no nosso município e pedem votos no nosso município. É uma maneira deles estarem também ajudando aqui onde eles tiveram seus votos. E eu gostaria aqui de lembrar também que nós tivemos aqui semana passada, quinta-feira, uma audiência pública estadual, e tivemos presente aqui, estava presente aqui o deputado Sebastião Santos. O deputado Sebastião Santos, do PRB, liberou R$1,5 milhão também, junto ao governo do estado de São Paulo, para o Distrito Industrial 2, para obras de infraestrutura. E o deputado Bulhões liberou R$1 milhão para a continuidade da Avenida Frederico Ozanam, que é ali da 43 até a Avenida Olímpia. E também o deputado Paulinho da Força, nobre vereador Leandro Anastácio, liberou cerca de R$1 milhão também, há cerca de 10 dias atrás, para recapeamentos também no município de Barretos. Depois eu passo para Vossa Excelência os locais que vão ser beneficiados com emenda do deputado Paulinho da Força. Tá bem? Paulinho teve 2.500 votos em Barretos, e realmente 2.500, teve 2.500 votos em Barretos, e está muito merecedor, muito merecedor. Bom, senhor presidente, primeiro a gente tem mesmo que fazer esse voto de congratulação e agradecer ao deputado Nelson Marqueselli, porque foi importante como é que pouca conversa, ele conseguiu liberar bastante recurso para Barretos. Às vezes o recurso ele é liberado de um ministério, mas às vezes ele está parado naquele ministério. Outra coisa interessante, as pessoas falam assim, vem do governo federal, vem do governo tal, tem que vir de lá mesmo.
E se nós não pedirmos, se nós vereadores não pedirmos, se nós não demonstrarmos para eles a necessidade, essa verba não vem, gente. Ela não cai do céu. Vocês estão precisando de alguma coisa aqui? Se quiser, nós vamos arrumar. Ninguém faz isso, nenhum deputado faz isso. Então, é função nossa cobrar sim. Às vezes a pessoa fala assim, não é função do vereador fazer isso. Não, legalmente não. Mas a gente tem que fazer para que possa trazer alguma coisa para a cidade. Você mesmo falou hoje, mesmo o prefeito me falou sobre essa briga que a gente tem lá com Nova América. Eu sou morador de Nova América e está precisando recapear faz muito tempo. Agora que saiu verba para isso. Então, às vezes tem certa dificuldade de liberar também. Mas o vereador tem que pedir, porque se não pedir, não vem. Tá certo? Então, primeiro agradecer. E outra coisa, o pessoal lá do Barretos 2 que vem pedindo pra gente conseguir a verba, né, Juninho? Para poder liberar ali aquela frente que ficou... Eu não gostei daquela obra, né? Nós já estamos trabalhando nisso, né, Juninho? 500 mil reais, deputado Nelson Marqueselli está liberando para a gente poder desmanchar aquela pista de bicicross que tem no Barretos 2 e construir um outro dispositivo ali que realmente venha a atender aquela população. A obra já pode ser desmanchada e a gente vai fazer isso aí. Inclusive o Carlão do Basquete já tem os pareceres, correu atrás também, o nosso amigo Carlão do Basquete, e já tem os pareceres indicando que a obra já pode ser remodelada, né, Davi? Remodelada. E só para terminar, para esclarecer, que às vezes as pessoas falam, a emenda vem de Brasília, de deputados federais, deputados estaduais. A gente tem que entender que o município de Barretos, para cada R$100 que a gente paga de imposto para o governo estadual, para o governo federal, apenas cerca de R$20 fica com o município. Os outros R$30 vai para o governo estadual e mais de R$50 vai para o governo federal. E já foi, por mais que várias vezes provado, que Brasília, ela não se sustenta nem por si só, com o recurso que é arrecadado lá. Então, todos os municípios pagam seus impostos para o governo estadual e para o governo federal, e quando eles mandam emendas para o município, nada mais do que eles estão devolvendo o que é nosso, que é os impostos que nós munícipes pagamos para o governo estadual e para o governo federal. É muito injusta essa divisão que é feita, da forma que é feita. Eu acho que o município tinha que ficar com a maior fatia dos impostos pagos, e a União e o governo estadual com a menor. Mas infelizmente nós ficamos com a menor fatia de todas, e aí acaba faltando recursos para aplicar nos municípios. O vereador André solicitou a palavra primeiro. Obrigado, senhor presidente. Não, é só para dizer que assim, nesses 4 anos a gente aprovou milhões de créditos adicionais para vir a verba. E sempre, assim, muitos agradecimentos. Eu só espero que saia, porque há 8 anos atrás tinha restaurante popular, terminal turístico, daqui a pouco vem, que até hoje não saiu. Banco de alimentos, cozinha popular, toda uma eternidade de obras. Então, na verdade, o que eu espero realmente é que use o dinheiro direito para fazer a obra, não só para fazer a campanha. Só para terminar, ou para desmanchar e depois fazer outra na época da campanha, como o caso da... Nobre vereador, só para esclarecer, eu costumo acompanhar as emendas que eu corro atrás e que nós corremos atrás. Mas essa semana nós terminamos a construção do centro do Nova Barretos, que é um centro comunitário, uma emenda que nós conseguimos com Nova Barretos. As quadras do Grande Horizonte, Residencial Minerva, que foram emendas que vieram também desse deputado, foram terminadas. As academias ao ar livre, alguns recaps no Barone, enfim, algumas emendas não são as que eu consigo, que o PTB consegue, a gente corre atrás, cobra, e estão sendo todas as obras terminadas. Eu tenho certeza, inclusive o ônibus já foi para licitação. Só para esclarecer, que eu me lembrei, uma emenda de 200 mil que nós conseguimos para o PIR, para a construção do PIR, que inclusive foi-se feita matéria, para o PIR da região dos lagos. Foi-se feita a primeira licitação há cerca de 10 dias atrás, deu deserta, não apareceu nenhuma empresa para fazer um PIR, porque não tinha ninguém com essa capacidade técnica no município de Barretos. E aí foi feita uma nova, repetiu a licitação, agora apareceu uma empresa que vai fazer a limpeza do segundo lago
eu gostaria de ter falado inclusive isso, a limpeza do segundo lago e a construção do pier, e ali vai ficar um local muito bom para quem gosta de pescar, né, doutor Kiko? Doutor Kiko gosta de pescar? Não, ali tem uns peixes grandes ali, tem uns peixes... Gente, eu só espero realmente que a obra saia no preço e que pague a obra, não deixe para o prefeito, que até agora as obras pararam tudo por falta de pagamento. Tá bom, gente, vamos politizar a coisa aqui não. Pois não, vereador Francisco. Muito obrigado pela parte. Eu também acho injusto a divisão de impostos, a forma que é dividido os impostos. Eu também acho que precisaria ficar mais no município. Mas ainda bem que não ficou tanto assim nesse município durante essa última gestão, porque seria mal usado, como o senhor sabe. Agora, quanto à questão do governo federal, nunca voltou tanto de lá para cá, tá certo? Nunca voltou tanto de lá para cá. Nunca se investiu tanto em Barretos, tá certo? Nunca se investiu tanto. E evidentemente, como os senhores sabem, as obras, do mesmo jeito que alguém pode não ter buscado tanto, alguns dos vereadores aqui dentro, pode não ter buscado tanto investimento fora, outros também aqui dentro esqueceram de fiscalizar essas obras. Então, as coisas têm um procedimento, procedimental, umas coisas que foram esquecidas, que precisam ser discutidas a fundo. Muito obrigado. Tá bom. Conseguimos já falar bastante de emendas federais. Tá bom, né? Vamos dar continuidade. O projeto de lei, já foi feita a redação, né, Flaviano? Já, né? O projeto de lei número 85/2012, de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre o reajuste anual de escala de padrão de vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Barretos. Essa é o reajuste inflacionário que é dado aos servidores da Câmara Municipal. Esse ano está dando o reajuste da inflação, que foi de 4,19%. Esse índice, o índice que a Câmara Municipal utiliza, é a FIP? É a FIP, né? É o índice da FIP, tá? Que foi utilizado o índice da tabela FIP. E nela deu 4,19%. Eu duvido, eu acho que as coisas subiram bem mais que 4%, mas foi o que a tabela FIP apontou, e é o que está na lei dos servidores da Câmara Municipal, que é o reajuste. Quanto que foi dado da Prefeitura? Quanto foi? 5,63%? 5, lá é outra tabela que eles utilizam? O período é diferente. No período que foi medido da Prefeitura, a inflação agora nesse período deu menor. Entendi. Mas o índice então é o mesmo. É o período que deu diferente os valores, tá certo. Então, as comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa do leitor dos pareceres, é regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O vereador Otávio Alves Garcia solicita a apreciação da redação final. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 4/2012, de autoria da mesa da Câmara, que regulamenta a aplicação dos artigos 153A e 153B na Lei Orgânica do município de Barretos. Quórum necessário para aprovação, maioria absoluta, com vista ao vereador Otávio Alves Garcia. O vereador Otávio Alves Garcia não exarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Senhor presidente, pela normal tramitação. Pela normal tramitação, as comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O presidente da Comissão de Justiça e Redação apresentou emendas. O presidente e o membro da Comissão de Justiça e Redação apresentaram emendas. Todos receberam cópias. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura dos pareceres e das emendas, é regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão
o projeto e as emendas. Não havendo oradores, está em votação. Primeiramente, as emendas, uma a uma. Senhor presidente, você não está visto para ler essas emendas direito que eu não... Ah, não, é Foi essa. você que... Não, é que eu achei que era a emenda do Otávio. Desculpa, foi Vossa Excelência que Não, eu fez. achei que era a emenda do Otávio. Podemos continuar? Podemos? Tá bom. Está primeiramente em votação as emendas, uma a uma. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora está em votação o projeto em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, eu solicito prorrogação dos trabalhos. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Cipriano, invocando o parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do presente projeto de lei. Você viu? Artigo 6º, parágrafo 6º. Tudo bem aí, doutor Caio? Tá apanhando, hein? Tá apanhando, hein? Projeto de Decreto Legislativo número 7/2012, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, que aprova as contas da Prefeitura do município de Barretos relativas ao exercício financeiro de 2009. Quórum necessário para aprovação, maioria simples com vistas ao vereador André Luiz Rezec. O vereador André Luiz Rezec não exarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pela tramitação. Pela normal tramitação. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou parecer favorável às contas. O vereador Otávio Alves Garcia solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com os votos contrários do vereador Kiko, André e Francisco. Não, conheço. Como diz, eu conheço o eleitorado. Não, mas manifestou. O vereador Cipriano solicita a apreciação da redação final. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra os votos do vereador Kiko, André e Francisco. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra os votos do vereador Kiko, André e Francisco. Projeto em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador José Francisco Abrão Miziara, que concede título de cidadão benemérito de Barretos ao Dr. Fauzi José Dyer. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada, 2/3 dos membros da Casa. A Comissão de Justiça e Redação exarou parecer pela tramitação. O vereador senhores vereadores, o vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Está discutindo? Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em primeira discussão. Vereador Leandro Anastácio solicita a segunda discussão na mesma sessão. Regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Fabiana, falta só a redação, né? O vereador Cipriano solicita a apreciação da redação final. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parabéns, doutor Kiko, por essa homenagem ao doutor Fauzi Dyer. Muito merecedor. E a toda a família Dyer no município de Barretos. Projeto em discussão única.
Processo número 1015/2012 do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balanço geral e anexo do exercício financeiro 2011. Quórum necessário para aprovação. Maioria simples, com adiamento de 10 dias. Vereador André Luiz Rezec. Pela normal tramitação. Pela normal tramitação, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas rezarou parecer pela tramitação. Está em discussão o balanço. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra o voto do vereador Kiko, André e Francisco. Permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Senhores vereadores, deixa eu dar outro primeiro aqui. Tem um pedido de inclusão. Nós recebemos um pedido essa semana por parte da Prefeitura e também dos independentes, que vai ser reativado um convênio que é para a construção do terminal rodoviário lá de frente ao Parque do Peão. Porque quando as pessoas pegam o ônibus circular que vai para o Parque do Peão, não tem um terminal para embarcar e desembarcar. E disseram que se a gente passasse, eles construiriam ainda esse ano para poder beneficiar já a população nesse ano, ainda de 2012. E as comissões permanentes todas já emitiram pareceres. Eu gostaria de pedir a inclusão na ordem do dia. André, pode ir, André. Você quer que chama? Tá. O vereador André vai ser dispensado porque não está se sentindo muito bem, né? Tá dispensado. Né? Está autorizado. Vossa Excelência pode. Eu vou solicitar a inclusão na ordem do dia. O projeto é o número 77/2012, que autoriza o Poder Executivo a reabrir por decreto saldo remanescente no valor de 338.913. Regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra o voto do vereador Kiko e do doutor Francisco. Não, só do Kiko? Tá. Está incluído na ordem do dia. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa de leituras e pareceres. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está acho que é única, não é? Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Tá. Está aprovado por unanimidade em primeira discussão. O vereador Paulo Corrêa solicita a segunda discussão na mesma sessão, regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Esse é o que abre o crédito para a construção do terminal turístico. Terminal rodoviário, né? Não é turístico, é terminal... É o que vai levar, inclusive, o nome do saudoso senador Romeu Tuma. É isso. Mas o vereador Guilherme Henrique de Alves solicita a apreciação da redação final. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O justificativo de voto, vereador Cipriano. Só para constar, para melhor entendimento, quando esse projeto, essa verba já veio em ano anterior no valor de 400 e poucos mil reais. Agora vem um valor menor. Como é que funciona isso? A lei determina que quando uma obra não foi feita no ano, foi somente parte dela feita naquele ano, e outra parte ficou para o próximo ano, é anulado como o orçamento do ano anterior ele acabou, ele morreu, aquele orçamento morreu. Essa verba tem que entrar no orçamento do próximo ano. E ela não entra no total, ela entra
Ela entra somente o valor remanescente. Por isso que veio o remanescente, que já foram gastos 100 e poucos mil, faltam 300 e poucos. É assim que funciona. Tá. E temos agora um pedido de retirada de urgência feito pela Comissão de Justiça do projeto de lei número 13/2012. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. É o que cria cargos e que especifica. É o 13. A solicitação da Comissão de Justiça e Redação. Pedido de explicação. O jurídico está perguntando se vai ser cargos que já foram feitos concursos públicos. Jurídico. Solicitando se há concurso público vigente já para essas vagas. Isso. Tá? É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de retirada de urgência. Quero agradecer a todos que nos acompanharam pela TV Barretos. Fique agora o encerramento com o companheiro André Teixeira e a gente continua os trabalhos aqui para quem está nos assistindo pela internet. Bem, portanto, está aí encerrado as transmissões nessa segunda-feira da terceira sessão ordinária do mês de junho aqui na Câmara Municipal de Barretos. Você, telespectador, pode acompanhar também pela internet através do www.câmarabarretos.sp.gov.br. Com relação à programação na Câmara Municipal de Barretos, nós gostaríamos de destacar que na próxima quarta-feira acontece a entrega, a outorga das comendas Chico Barreto e Ana Rosa, relativa a esse ano de 2012. Você, cidadão, pode comparecer ou acompanhar ao vivo pela TV a partir das 8 horas da noite. Portanto, uma boa madrugada de terça-feira para você, uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Então, mas eu já estou justificando a minha ausência para isso. Obrigado. Muito obrigado, nobre vereador. Os projetos passaram todos? Só os requerimentos, né? Passaremos agora à discussão de requerimentos e indicações. O vereador Kiko Miziara solicita englobamento da matéria sem destaque. Deixa só eu... Aí, Vossa Excelência pede o destaque no que achar necessário. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Cipriano vai pedir destaque. Em qual requerimento, nobre vereador? Senhor presidente, eu vou solicitar destaque em 5 requerimentos do vereador Leandro. 877, 878, 880, 881 e 872. A justificativa que eu estou solicitando para que a gente dê vista, porque tratam-se de pedidos que ultrapassa, para poder conseguir tal documentação, vai ultrapassar o tempo possível. Então, esse pedido de vista, eu já vou levar esse requerimento para a administração, para já começar a providenciar tal documentação. Então, eu estou solicitando à minha bancada, ao pessoal, né, os 877, 878, 880, 877, 878, 880, 881, 882. Não, 879 não. Então eu estou solicitando vista, só para que eu possa já adiantar o processo, para que evite esse problema depois de nós não podermos cumprir os 15 dias. Então, estou solicitando vista ao processo. Presidente, pela ordem, não há motivo. Realmente são requerimentos fundamentados, são requerimentos que buscam informações da administração. Se houver a necessidade, ela pode pedir prorrogação à casa, que eu acredito que não haja, né? Que ela vai poder, é tudo computadorizado, é fácil ela imprimir os relatórios e nos informar. Então, conceder uma vista é protelar as informações que nós estamos precisando na casa. Então, eu peço aos colegas que vote contra a vista. Nós aprovamos o requerimento, ele vá até a prefeitura, e a prefeitura, se entender que há uma necessidade, que eu acredito que não haja, porque tudo é computadorizado, né, Caio? Ela solicita uma prorrogação de prazo. Caso contrário, ela nos informe. É tão simples. Então, eu peço aos colegas que votem sem mentir, sem mentir.
eu peço aos colegas que votem contra o pedido de vista. Então vamos. Vamos colocar em votação. Primeiro, vai ter que ser votado 1 a 1, tá? Mas ele pediu destaque. Pode ser? Englobado 5? Tudo bem. Pra mim é melhor. Vamos lá. Então vou colocar em votação. Cadê o vereador? O vereador André Rezec foi dispensado. Falta só o vereador Guilherme, então. Vereador Guilherme de Ávila. Não, mas não... Tá, está em votação os 5 requerimentos englobados. Isso, está em votação o pedido de vista dos 5 requerimentos englobados. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que... Mas, gente, virou rolo. Sim, aprovado o pedido de vista. Você tem que ficar quieto, hein? Isso. Os contra... Todo mundo contra o meu pedido de vista? Não, não é. Não, o Otávio votou a favor. Então, pera aí, não. Calma. Nós estamos votando um pedido de vista. Nós estamos votando... Sim. Calma, gente. Não, o doutor Otávio que está me questionando. Isso, é que o Otávio queria votar a favor da vista. Essa é a questão. Então vamos lá. Prestem atenção. Há um pedido de vista. Os favoráveis à vista permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Não, deixa eu só fazer a contagem. Votaram favoráveis ao pedido de vista. É maioria simples. Vereador Paulo Correia, doutor Otávio e Cipriano. Ponto. Foi rejeitado e o projeto ele vai ser votado no remanescente da matéria englobada. Agora tem que votar eles, né? Agora está em votação os requerimentos. Senhor presidente. Os requerimentos englobados. Não, os de destaque. Senhor presidente, posso encaminhar? Agora eu vou solicitar votar contrário ao pedido, porque se eu peço vista, se alguém pede vista e eu voto contra, parece que o mundo caiu. Quando eu peço vista e voto, parece que é a coisa mais natural do mundo, tá certo? Então eu estou solicitando que se vote contra, tá certo? Eu mantendo, se eu não tenho direito de vista para entender melhor o requerimento, se eu não tenho direito de entender melhor o seu requerimento, então eu não vou votar numa coisa que eu não estou entendendo. Sinceramente, não vou votar numa coisa que eu não estou entendendo. Pois não. Eu acho que, com todo respeito, a mesma que Vossa Excelência utilizou. Com todo respeito, senhor presidente, eu acho que a situação aqui ficou clara. O vereador Cipriano entendeu os requerimentos. São questionamentos, como diz, pesados. Nós estamos querendo informações à casa. Então, eu não vejo o porquê dessa manobra agora de querer votar contra o requerimento. Nós nunca votamos contra o requerimento e agora nós vamos querer votar contra. É um direito de todos nós, votar contra, a favor, pedir vista, pedir adiamento. Eu só achei estranho, porque realmente a máscara vai ao chão quando nós buscamos algumas informações que podem comprometer a administração. Está em votação. Neire, eu posso colocar os 5 englobados? Pode. Está em votação 5 requerimentos englobados. Do vereador Leandro Anastácio. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado com os votos contrários do vereador Otávio e do vereador Cipriano.
Senhor presidente, eu votei contrário, porque quanto à pretensão do vereador Cipriano, eu até, Cipriano, eu fico tranquilo, sossegado, porque o que Vossa Excelência pretendia o encaminhamento, fique tranquilo, porque os 15 dias da resposta para o vereador Leandro, ele simplesmente vai subsistir somente no mês de agosto. Então tem tempo de sobra para diligenciar a respeito e tudo bem, porque agora com a superveniência das férias, agora tranquilo, dá para refletir, ver, e a resposta é dá mais de 15 dias. Está em votação agora o remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos. Senhor presidente, Pois não, só um minuto. Pela ordem. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui e um voto de protesto à sua colocação ao projeto do terminal turístico, pois não estava na pauta, eu acabei votando favoravelmente, mas eu vou promover investigações sobre isso aqui. Pois eu já sabia que havia irregularidades por parte da Obras. No projeto, consta que eu questionado qual o valor total da obra, e aqui vem informando 513.933. Só que no requerimento endereçado a Obras, no dia 9 de fevereiro, ele diz que o valor total da obra é de R$609 mil. Então, o Departamento de Obras, tão criticado aqui por esse vereador e por tantos outros nessa tribuna, mais uma vez presta informações erradas a essa casa. Então, tomarei providências com relação a isso. Quero já aqui deixar relatado isso daí, que eu tomarei providências. E, da mesma forma que eu fiz com outra lei que enviei até o Ministério Público, poderei levar essa daqui antes do início e entrar com uma ação impedindo essa licitação. Porque a Obras tem que prestar contas para essa casa direito. Ela vem brincando com esses vereadores. Esse departamento brinca com essa casa. Temos que esclarecer aqui que a função de fiscalizar não é um direito, é um dever do vereador. E a gente tem que realmente estar fiscalizando se há realmente esse indício. Vossa Excelência está mais que no dever de fazer essa investigação. Exaurida a pauta e nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos, desejando a todos uma boa noite, uma boa semana e fiquem com Deus.